De carbono, todos já ouviram falar. Pelo menos do gás carbônico, o CO2, considerado vilão do efeito estufa, do aquecimento global. Mas o átomo de carbono é o elemento químico que compõe as moléculas que dão origem à vida e está presente nas mais variadas formas encontradas na natureza. Macio no grafite do lápis, duríssimo no diamante. Recentemente, em 2004, os cientistas passaram a lidar com uma outra forma de apresentação do carbono, o grafeno, uma espécie de folha finíssima com a espessura de um átomo, que é considerado o material do futuro por muitos especialistas, até pela possibilidade de poder transmitir energia e informações com velocidade quase 100 vezes maior do que o silício, que é o material dos semicondutores da informática. Convidamos especialistas para podermos saber o que é o grafeno e se ele tem mesmo o poder de mudar muita coisa no mundo em que vivemos. Fernando Lázaro Freire Júnior é professor titular do Departamento de Física da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Já foi presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisas e Materiais. No momento, é diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF. Mas, se me permitem, entre outros inúmeros títulos de um longo currículo, passou a ser do Conselho Editorial do Tome Ciência e comanda ainda um grupo de pesquisas sobre grafeno. Eunésio Antônio de Souza, mais conhecido como professor Toró, doutor em Física, é atualmente professor adjunto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde coordena o Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno e Nanomateriais, o MacGraph. A Tatiana Gabriela Rapor tem doutorado em Física e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Enfatiza em seus estudos os materiais magnéticos e propriedades magnéticas, atuando principalmente com nanoeletrônica, semicondutores magnéticos diluídos, cadeias quânticas de spin e transições de fases quânticas. Depois ela vai explicar isso para a gente, é o que eu espero. Pedro Paulo de Mello Venezuela, também com doutorado em Física, é professor da Universidade Federal Fluminense, a UF. Tem experiência na área de física da matéria condensada, o que inclui modelamento teórico computacional das propriedades estruturais, eletrônicas, magnéticas, vibracionais e óticas de sistemas nanoestruturados. Bem, para a gente começar a entender, essa explicação do grafeno você acha suficiente, Lázaro? Essa que eu dei, do finíssimo de um átomo? Olha, eu acho que sim. Talvez você possa começar do grafite, né, que você explica por que o grafite é macio. O grafite é macio porque a sua estrutura é formada de camadas montadas uma em cima da outra, que são folhas de grafeno. Então, o grafite é macio porque uma folha desliza sobre a outra quase sem resistência. Então, o grafeno é uma dessas folhas isolada. Então, ele realmente tem a espessura de uma camada atômica constituída exclusivamente por átomos de carbono. E se alguém quer ter uma ideia do que é um plano desses de átomos, em geral, quando a gente vê um jogo de futebol, a rede de futebol atualmente, toda ela é formada por hexágonos, né? E a estrutura do grafeno é exatamente essa, né? É um plano formado por hexágono, aquelas figurinhas bonitinhas que tem atrás do gol, né, na rede, e em cada vértice um átomo de carbono. Quer dizer, o grafeno é isso mesmo, é uma folha fina com espessura de um átomo. Bem, Toró, eu queria saber por que então é tão recente. Se o grafite já é conhecido, olha, há tempão, por que o grafeno só agora ganha evidência e descoberta de 2004 para cá? O grafeno, ele é um material, certo? A gente diz que é um material com propriedades superlativas, certo? Se comparado, nós vamos discutir várias dessas propriedades aqui hoje, mas vou dar só um exemplo, certo? O grafeno, ele conduz eletricidade muito mais eficiente que o condutor mais utilizado no mundo, que é o cobre. Certo? Ele conduz eletricidade 100 vezes mais eficiente do que o cobre. Então, essa é uma das propriedades que nós vamos discutir com isso, hoje. certamente já representaria uma economia? Isso.
por essa qualidade dele, né? Nós estamos falando de Uma delas? Uma propriedade. Vamos lá. Ao longo desse programa, eu Vamos espero lá, que a gente então, discuta várias. Vamos rodando, pedir para a Tatiana, ainda nessa linha de propriedades, né, a gente pode até considerar um avanço realmente, o grafeno entrar na vida da gente? Pode considerar um avanço. Então, até 2004, não tinham se conseguido isolar uma única folha de grafeno, né, e fazer medidas elétricas nessa folha. Então, a partir do momento que se foi possível fazer essas medidas, é que a gente descobriu, né, apesar de alguns trabalhos teóricos já indicarem que ele teria que ter esse tipo de propriedade, a gente descobriu essa maravilha, a primeira propriedade importante, que é a propriedade elétrica, né? Mas a partir de então, né, a gente começou a estudar várias outras propriedades importantes no grafeno, térmicas, mecânicas, óticas, a gente vai falar de todas elas aqui, e todas elas são revolucionárias, digamos assim. Então, a gente pode esperar, né, nos próximos 20, 30 anos, ver muita coisa de grafeno feita na indústria de informação, digamos assim. Isso. Pedro, me ajuda aqui numa questão que parece a ciência, às vezes, feita de acasos também, né? As descobertas científicas. Os cientistas russos que ganharam o prêmio Nobel com grafeno conseguiram isso, parece que de uma forma meio improvisada, meio acaso. Você pode contar como é que é? De fato, sim. O que aconteceu é que eles estavam... a forma inicial de se produzir amostras de grafeno é uma forma até parece rudimentar, né? Que eles pegavam fitas adesivas e com essas fitas adesivas no grafite, eles conseguiam tirar pequenas, como se fossem lâminas de planos do grafite, até que conseguiram uma monocamada de grafite, que é o que a gente chama de grafeno. Mas antes até, nos anos 80, havia uma outra história de acaso, que foi a descoberta dos fuleirenos, que como se fossem bolas de grafenos, né? Muito parecidas com a bola de futebol, né? Já que estávamos falando da rede do futebol. Lázaro, Também tem uma molécula formada por 60 átomos de carbono, que é parecida com a bola de futebol na sua geometria, só que tem dimensões muito menores, né? Dimensões nanoscópicas, e que também eram acaso, eram pesquisadores que estavam preocupados com a formação de cadeias de carbono em situações que ocorrem nas estrelas, e eles conseguiram encontrar essas bolas que depois deu origem aos nanotubos de carbono, que são grafenos enrolados, formando tubos, e finalmente, em 2004, as folhas de grafite, que são os grafenos. Essa descoberta da descolagem já foi mais tarde ou foi em 2004 também, semelhante à época? Então, 2004 é o artigo que sai que não só o importante desse artigo, não só eles terem isolado uma camada de grafeno, mas também eles terem tido a possibilidade técnica de caracterizar de que de fato eles tinham apenas uma camada, e também eles fizeram já nesse primeiro trabalho o primeiro dispositivo onde eles mostravam algumas das propriedades bastante interessantes desse material. Então foi um trabalho bastante completo. Lázaro, ajuda a gente no seguinte, se eu pegar alguma coisa, colar numa fita gomada, depois como é que eu volto? Vai ficar grudado ali. Como é que eles conseguiram fazer a folha fina? Tirando essa fita adesiva e colando sobre uma superfície. Quer dizer, a adesão entre a folha de grafeno e a superfície na qual você apoia é maior do que a adesão do grafeno na fita. Então você remove e ela fica presa, por exemplo, numa lâmina de silício oxidado, que permitiu fazer medidas elétricas, medir espessura e uma série de outras medidas nesse trabalho. O silício oxidado, eles já sabiam que tinha um pouco dessa propriedade? Sim, certamente. Certamente, né? Tá. A descoberta do grafeno acho que não foi tanto ao acaso. Eu acho que a descoberta do grafeno é o resultado de uma atividade experimental extremamente engenhosa do grupo de Manchester. Quer dizer, a insistência em procurar coisas diferentes. Por que não se havia tentado isolar o grafeno antes? Porque existiam trabalhos teóricos que sugeriam que você não conseguia ter uma estrutura estável formada por átomos de uma única camada. Então, de uma certa maneira, eles remaram contra a corrente, né? E depois foram extremamente criativos, não só em tirar a folha
de grafeno da amostra de grafite, mas também verificar a medida de espessura, que é extremamente simples, uma experiência de interferometria ótica, né? Depois fazer medidas elétricas que indicaram algumas das qualidades. Então, o trabalho deles de 2004 realmente é um trabalho de físicos experimentais de primeiríssima linha. Beleza. Agora, eu vou até te passar a palavra com o seguinte, essa finura que a gente está falando aqui é na área da nanotecnologia, ou seja, é uma medida 1 bilhão de 1 metro, não é isso? A divisão de Um bilionésimo. Um milionésimo de 1 milímetro. Né? 1 milionésimo de 1 milímetro. Já dá para ver que só com microscópio eletrônico, né? Um dos mecanismos. Mas diga, então. Não, ia só complementar o que o Lázaro falou, que isso é uma coisa muito, muito engraçada. Você está pensar no seguinte, que o Pedro, certo, falou da história dos fullerenos. Uma maneira que a gente vê o grafeno, a gente olha o grafeno como sendo a mãe dos materiais de carbono, é a mãe do grafite. O grafeno é formado por planos de grafite, certo? O nanotubo de carbono, você pega uma folha de grafeno, você dobra, você faz um tubinho, você tem um nanotubo de carbono. O fullereno, você pega uma folha de grafite, certo? Você recorta, você consegue fazer uma bola. Então, todos vêm do grafeno. E o curioso é que o grafeno foi o que foi isolado por último. Tá Exatamente. Certo? E ele foi o último a ser encontrado, né? Certo? E isolado, e por razões que o Lázaro disse, certo? Que você não pode ter, certo? Esse trabalho teórico está absolutamente correto. Ele não é estável, certo? O que a gente chama o termo em inglês chama freestanding, mas você tem um cristal bidimensional. Autossuportável. Autossuportável. Ele é que nem o filme que a gente usa para enrolar alimentos. Ele enrugaria. Ele não ficaria num plano, certo? Mas é uma mistura de genialidade e sorte. Os caras conseguiram isolar pregando ele numa fita Scotch, fita Durex, tá certo? E foi por causa disso que eles conseguiram isolar, porque ele ficou preso no Durex. Isso que eu falei, um pouco de casualidade, mas casualidade, como o Lázaro corrigiu, talento também. Casualidade, talento e sorte. Isso. Certo? Precisa ter sorte também, tá certo? Muita gente tentou de outras maneiras e eles conseguiram de uma maneira, certo? Incrível. E depois, uma coisa é você isolar, outra coisa é você ter certeza que você isolou. Certo? Aí, o que o Lázaro disse, experimentalmente tem que pegar o grafeno e colocar numa estrutura, transferi-lo. Esse é um processo muito, muito importante, que uma coisa é você ter o grafeno, outra coisa é você transferir o grafeno para superfícies e para estruturas onde você possa medi-lo. E aí Eles transferiram e aí puderam fazer o processamento para fabricar os dispositivos que levaram. E aí vem as descobertas das propriedades todas. Vamos fazer o seguinte, para a gente entrar nas propriedades agora do grafeno, eu vou fazer um breve intervalo, a gente volta já com a continuidade do nosso programa.